Meus queridos irmãos e irmãs, hoje nós estamos celebrando a memória de São José Operário. Eu gostaria de dizer algumas coisas a respeito da vida de São José para iluminar a nossa vida, porque a maioria de nós passa por coisas que são mal compreendidas. Muitas vezes nós não entendemos bem, mas se nós olharmos para a vida deste nosso Pai Senhor, nós entenderemos como é que Deus nos acompanha e quais são os seus propósitos de santificação para as nossas vidas, apesar destas coisas. A primeira delas é com relação às dificuldades. Todos nós passamos dificuldades. Ninguém aqui é mais especial do que o outro. Todos nós sofremos e passamos por dificuldades. E a maioria das vezes, quem passa dificuldade se pensa abandonado por Deus, se vê abandonado por Deus. É justamente no momento de dificuldade que as pessoas começam a pensar que Deus não liga para elas, que Deus não pensa nelas, que Deus não as ama e assim por diante. Acontece que São José passou por dificuldades. Não sei vocês, mas eu acho que inclusive muito maiores do que as minhas. Dificuldades muito mais terríveis e muito mais drásticas, muito mais dramáticas do que as que eu passo na minha vida. Pensem, ter que pegar sua esposa e o seu filho e levar para um país que não é o seu, num lugar que não é o seu, onde você não conhece ninguém. E não é porque, vamos nos mudar para uma casa na praia. Não, estamos fugindo de alguém que quer assassinar o meu filho. Estamos indo embora porque estamos correndo risco de vida. Quantas outras dificuldades não teria passado São José? Dificuldade para encontrar um lugar para sua mulher dar à luz, na sua cidade, na casa dos seus familiares, não ter lugar para se hospedar, de tal forma que a sua mulher tivesse que dar à luz o seu filho, o Filho de Deus, no lugar onde comiam os animais. Quantos perigos não passaram nesta viagem, saindo de Nazaré até o Egito? Não havia rodovias, não havia meios de transporte que não fossem animais. Uma criança recém-nascida, uma esposa que tinha acabado de dar à luz. São dificuldades. E tantas outras que poderíamos numerar, mesmo com a vida discreta de São José, que poderíamos pensar. Mas passou essas dificuldades com Deus. Sim, com Deus, porque Jesus estava com ele. O Senhor não o abandonou nas dificuldades. Deus não revogou o seu decreto por conta das dificuldades. Pelo contrário, essas dificuldades estavam previstas por Deus. Não foi assim, menino Jesus pensando, acho que escolhi a família errada, acho que deu errado, vamos tentar de novo, vamos acertar agora com outra família. Não é esta. No meio das dificuldades. Deus está presente nos nossos sofrimentos, está conosco nas nossas dificuldades e nos nossos sofrimentos, e não nos abandona. A segunda coisa é a pobreza. Porque nós metemos a cabeça, andamos com a cabeça muito metida nos bens materiais e pensamos que os parâmetros de bênçãos que Deus derrama sobre nós são os parâmetros de prosperidade segundo os critérios materiais que estabelecemos. Isso é uma visão protestante. Porque eu vou pedir a bênção de Deus sobre você e você vai prosperar. Desculpa, mas não é assim que as coisas funcionam. Talvez os pastores falem isso nos canais de televisão e nos cultos, mas isso é um equívoco. Houve alguma família mais próspera do que a família de Nazaré? No sentido próprio da palavra? Não. No entanto, viveram a vida toda na pobreza. Viveram a vida toda tendo que trabalhar para conseguir o sustento. Embora seja de descendência real, tinham que trabalhar.
precisavam conquistar o dinheiro para o sustento da família. É assim. E nem por isso Deus abandonou São José na sua pobreza. Pelo contrário, Deus esteve com ele durante a sua pobreza. Porque o menino Jesus cresceu naquele ambiente, esteve naquele ambiente, escolheu aquele ambiente. E por fim, o trabalho. Quantas pessoas olham para o trabalho com aspectos negativos, de uma forma negativa, como se o trabalho fosse a pior coisa do mundo? É verdade que o trabalho é consequência do pecado. Está lá no Gênesis. É verdade que nem sempre nós estamos super dispostos para fazer o nosso trabalho. Mas o trabalho é uma bênção. Nós estamos celebrando a memória de São José operário, olhando de forma mais específica para o trabalho que ele exerceu na carpintaria de Nazaré, o trabalho que ele desempenhou, e não só desempenhou, mas que ensinou o próprio Deus a fazer. Pensem, o Criador de todo o universo, aprendendo com um homem como se fazem móveis de casa. Naquele filme da Paixão de Cristo, tem uma cena onde Nosso Senhor está fazendo uma mesa. Aprendeu com seu pai. Aprendeu com São José. O trabalho pode até ter no começo sido uma maldição, mas se converteu em fonte de santificação. É a nossa forma de nos santificarmos neste mundo, fazendo bem o nosso trabalho, assim como Jesus fez, assim como São José fez. E por que eu estou dizendo isso? Essas três coisas. Porque a maioria de nós procura condições perfeitas que nós estabelecemos para então começarmos a buscar a santidade. Só que isso não vai acontecer. Padre, eu trabalho muito, por isso eu não consigo ser santo. Olha, o maior santo da história, com exceção de Nosso Senhor Jesus Cristo e de sua mãe, a bem-aventurada Virgem Maria, não foi padre, não foi monge, foi pai de família. Foi carpinteiro. Muito mais santo do que o Padre Pio. E eu acho que o Padre Pio não fica nem um pouquinho ofendido em dizer isso. Muito mais santo do que Santa Teresinha. E tenho certeza que ela não fica nem um pouco ofendida que eu diga isso. Não adianta ficar buscando essas condições imaginárias que nós mesmos estabelecemos para então começar a buscar a santidade. Não, nós vamos ser santos apesar das dificuldades, apesar da pobreza e apesar do nosso trabalho. Ou melhor, com isso, não apesar disso. Com as dificuldades que passamos, nos unimos a Deus, amamos a Deus e então crescemos na santidade. Na pobreza que vivemos, que talvez não seja aquilo que nós sempre sonhamos para as nossas vidas, nós nos unimos a Deus, nos conformamos à sua vontade e então crescemos em santidade. E no nosso trabalho, bem feito, oferecido a Deus, nós também nos santificamos. Celebrar a memória de São José Operário é jogar luz em cima da vida humana, para que nós entendamos que nós devemos ser santos, cada um de nós, segundo o seu estado de vida. São Francisco de Sales diz isso. Não dá para esperar que os príncipes e os soldados se tranquem num mosteiro. Não dá para esperar que o bispo deixe os seus ofícios na cúria e vá viver numa vida eremítica e assim por diante. Não. Cada um de nós é chamado a ser santo aonde está. Cada um de nós é chamado a ser santo nas circunstâncias em que vive.
Como disse um outro santo, nós somos chamados a florescer no jardim onde fomos plantados. E é isso. Por isso, no dia de hoje, que celebramos a memória de São José Operário, pedimos a Deus luzes para enxergarmos a necessidade de nos santificarmos na vida em que estamos levando. Não olharmos para as coisas que consideramos negativas como se fossem um abandono de Deus, mas pelo contrário, são proximidade de Deus para conosco. Deus está mais perto daqueles que sofrem, está mais perto daqueles que passam por dificuldades, está mais perto daqueles que trabalham com alegria e com amor. E que nós possamos ser assim, para crescermos na santidade de vida, que é aquilo que Deus espera de nós. Vamos pedir a intercessão de São José, da nossa mãe, a bem-aventurada Virgem Maria, e de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, para que no dia de hoje, participando desta Eucaristia, celebrando esta missa, celebrando esta memória, nós possamos começar a florescer no jardim onde fomos plantados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.